Muito boa noite, meus cumprimentos a todos aqueles que me dão aqui a imensa honra e a alegria de participarem desse nosso encontro quinzenal na série Caminhando pela Lei 6.015, a nossa Lei de Registros Públicos, série essa que foi idealizada pela registradora civil Thaís Mortielli de Castelo Branco, e que tem aqui, para a honra minha, sede nesta página prestigiosa da ARPEM do Estado de Goiás, a cujo presidente, Dr. Bruno Quintiliano da Silva Vieira, e a sua diretora, Evelyn Tonioli Valente, eu apresento os meus melhores agradecimentos e as minhas saudações. Quero também já aproveitar, vejo aqui algumas pessoas já presentes, agradeço a presença da doutora Amanda Gil, da doutora Margarete Maia, da doutora Mônica, um outro nome que eu não consigo ver no volume de letras aí, exatamente qual o prenome ou o nome inteiro a mencionar, mas desejo aqui incluí-la nessa minha saudação. Bom, nós estamos vendo o capítulo do registro do nascimento. Começamos isto há 2 semanas, quando tratamos do artigo 50 da Lei 6.015. E hoje vamos prosseguir examinando muito brevemente o artigo 51, pelos motivos que eu direi a seguir, e apreciando um tantinho mais o artigo 52 da Lei 6.015. Aqui, mais uma vez, a ideia a que eu já fiz referência anterior, são regras estas que nós estamos examinando da Lei de Registros Públicos, cujo conhecimento prático por aqueles que militam na área do registro civil, em rigor dispensa maior análise desses dispositivos. O que nós queremos ao revisitar regras que estão lá lançadas desde 1973, em vigor desde 1976 e submetida à prática, é projetar uma nova perspectiva. Tentar recuperar aquilo que já se encontra de há muito aplicado, de há muito já sedimentado, e revolver isto, para tentar encontrar outros caminhos de iluminação do objeto. Ou seja, muitas vezes nós temos isso, não é? Temos um objeto que se propicia ao nosso conhecimento, examinamos, convivemos com aquilo, e um belo dia paramos a pensar um pouco nesse objeto. E ao parar para deter a atenção nesse objeto, vamos descobrindo ângulos novos, significados novos, e isto enriquece um tanto o nosso conhecimento, a nossa meditação. Muito bem. O artigo 51 da Lei 6.015 diz o seguinte: os nascimentos ocorridos a bordo, quando não registrados nos termos do artigo 65, aqui talvez pudesse ter sido referido também ao artigo 64, deverão ser declarados dentro de 5 dias, a contar da chegada do navio ou aeronave ao local do destino, no respectivo cartório ou consulado, se estiver no exterior. Essa norma, de algum modo, já foi inteiramente examinada por nós ao longo do tempo, quando cuidamos aqui do artigo 33 da nossa Lei de Registros Públicos, não é? 31 da Lei de Registros Públicos, e fizemos já à altura, quando tratamos desse artigo 31, referência a esse artigo 65. Basicamente, o artigo 51 impõe uma providência, por assim dizer, supletiva, subsidiária. Ou seja, apenas na ausência de observância do artigo 65, sobre o qual nós vamos lá à frente dedicar mais alguma atenção, apenas se não houver o registro oportuno na capitania do porto, na estação fiscal, ou se estiver no exterior, no consulado, se tratar de porto estrangeiro, é que caberá invocar e aplicar-se essa norma do artigo 51. E aí se fixa
um prazo de 5 dias, para que haja a prática desse registro tempestivamente. Como se sabe, esses prazos são todos prazos para que se cumpram em determinada oportunidade, em determinado tempo, o que não significa que não possam depois serem esses atos praticados extemporaneamente, até porque, em particular no caso do registro civil do nascimento, há mesmo na lei um fomento à registração. Hoje até sabe-se com frequência essa referência, a meu ver, com um termo impróprio, mas enfim, fala-se em subregistro, quando se quer dizer com falta de registro de nascimento. E ao revés, o que se busca é exatamente estimular a registração, estimular a inscrição do nascimento. Portanto, aqui a razão de ser desse artigo 51 é pura e simplesmente fixar um prazo para aquelas hipóteses em que não se deu observância ao que está disposto no artigo 65, ao que está disposto no artigo 64 e, de algum modo, no artigo 31, que nós já tivemos ocasião de examinar. Muito bem. Vamos, então, seguir aqui para o artigo 52, que é mais interessante em termos teóricos, para nós examinarmos um tanto especulativamente esse dispositivo. Aqui se trata, nesse artigo 52, cujo caput diz são obrigados a fazer declaração de nascimento, de uma ordem preferencial de legitimidade, de direito e de dever, no fundo, para a declaração do nascimento junto ao cartório de registro civil competente. Eu, antes de passar em revista a lista de pessoas que aqui são indicadas, né, de situações indicadas, quero chamar a atenção para alguns aspectos que merecem consideração aqui. Nós temos o hábito, no registro civil talvez se fale um tanto menos, nas notas e também no registro de imóveis é comum referir o cliente das notas ou o interessado no registro como partes do registro. Essa designação partes é também, de algum modo, a que se encontra na prática do direito registral civil. Se pensarmos bem, aliás, é uma expressão que a doutrina estrangeira, de algum modo, aceita. Se nós formos, por exemplo, ao Código de Registro Civil Português, lá está escrito, num de seus dispositivos, o artigo 118. Melhor dito, como se diz em Portugal, 118º, porque os artigos de lei em Portugal são sempre ordinais e não cardinais. Então, 118º artigo do Código Civil, lá se fala em partes, relativamente aos atos praticados, declarados perante o registro. Bom, vamos passar um pouquinho em revista isto. Que são propriamente essas partes, mal ou bem aqui adotando essa designação? Bom, são, num sentido muito amplo, são aqueles que são partícipes do ato. Bom, nesse sentido amplificado, então todos os que participam desta relação processual que se dá no registro civil devem considerar-se partes no sentido de partícipes. De maneira aí se encontram abrangidos o declarante, por exemplo, do nascimento, o declarante de um óbito, o registrador que recebe a declaração, ele participa também. Uma testemunha, por exemplo, na hipótese do declarante não saber assinar. E mais, considera-se parte também aquele que é o sujeito do registro perseguido. É o que se chama de parte referencial ou parte sujeito. Ou seja, se eu vou declarar o nascimento de Joaquim, se eu vou declarar o nascimento de Mateus, eu sou parte, nesse sentido amplo, é parte o registrador que recebe a minha declaração, se eu não sei assinar é parte a testemunha, e é parte também referencial ao sujeito, a criança, o Joaquim, o Mateus, o
Ricardo, José, etc. Parte sujeito, parte referencial. Bom, num sentido mais estrito, entende-se por parte apenas o declarante e também o sujeito ou parte referencial. E isso nos leva a uma questão interessante, não no registro do nascimento, mas no registro com acento de óbito. Porque se considera o decuius, ou seja, aquele que morreu, também como parte sujeito ou parte referencial. Uma parte sem vida. Interessante essa consideração. No ambiente de um processo que se está formando, ou que se está formado no registro civil, pode até mesmo alguém sem vida, e é o caso do nascituro, por exemplo, do natiborto, por exemplo, é o caso daquele que adulto ou criança, mas enfim, depois de ter nascido com vida, vem a morrer, é também parte sujeito ou parte referencial. Chamo atenção aqui para algo que não é muito comum de considerar-se, ou seja, a ideia da registração, de todo esse fenômeno de buscar o registro como processo. Essa ideia do processo do registro, ela deflui da circunstância de que já na primeira metade do século passado, entre outros autores, porque essa expressão não nasce diretamente dele, nasce na doutrina alemã, mas depois ela é recuperada por um autor italiano que teve grande sucesso no ambiente do direito administrativo, que é um autor chamado Guido Zanobini. Guido Zanobini escreveu um famoso tratato de direito administrativo, no qual ele é aquela definição já conhecida de muita gente, que diz que o registro é a administração pública de interesse privado. E essa ideia faz edificar-se o conceito de jurisdição, embora um tanto impróprio, é analógica a expressão aqui, de jurisdição na atividade do registro. Que tipo de jurisdição? A altura, isto acabou frequentando boa parte dos autores espanhóis e alguns autores brasileiros, lembremos aqui o nome de José Frederico Marques, que falará por todos, admitiram que se tratava de uma jurisdição voluntária. Só mais recentemente, uma ideia que tem aí um certo encaminhamento há cerca de 3 décadas, é que o conceito de jurisdição voluntária terminou por ser especializado e abriu ensejo a que nós consideramos uma terceira forma de jurisdição. Então, primeira forma, jurisdição contenciosa, essa das ações judiciais em geral. Segunda forma, jurisdição voluntária, em sentido estrito. E terceira forma, uma especialização da jurisdição voluntária, que é a jurisdição administrativa. E é essa jurisdição administrativa que se encontra presente na atuação dos registros em geral, seja do registro de imóveis, do registro de documentos, do registro civil das pessoas jurídicas e do registro civil das pessoas naturais. Então, é mais um motivo para nós pensarmos que propriamente não está bem falar em partes, porque a jurisdição administrativa, aliás, já antes dela a jurisdição voluntária, não tem partes, tem interessados. Mas, enfim, a designação não se pode lutar de todo contra o usus loquendi, ou seja, e é já tradicional que se fale aqui em partes. Muito bem. Então, vamos lá. Há uma ordem. A partir de 2015, houve uma alteração na ordem que estava prevista na lei e já, talvez, provavelmente, por uma admissão implícita de que a Constituição havia alterado o tratamento dessa matéria, por ser uma norma de grau superior à legislação ordinária, nós temos aqui como primeira obrigação, o primeiro grau de obrigação, a primeira gradação obrigacional na declaração para o registro civil, o pai ou a mãe, isoladamente ou em conjunto. Bom, vejamos o seguinte, aqui nós temos que considerar uma distinção relevante na situação do pai e na situação da mãe. Que por mais que nós queiramos afirmar, e o que é uma verdade,
a igualdade do ser humano, seja ele do sexo masculino, seja ele do sexo feminino, são iguais quanto ao ser, iguais em dignidade. O fato é que são desiguais quanto ao modo de ser. E aqui é um exemplo claro dessa desigualdade quanto ao modo de ser, porque é preciso considerar a realidade das coisas. Então, como se exige um documento, sobre o qual nós vamos depois fazer uma breve referência, para que se faça ordinariamente o registro de nascimento, que é a declaração do nascido vivo, que é conhecido frequentemente no jargão registral como a DNV. Muito bem, essa declaração ela é indicativa já de quem é a mãe da criança, que é a parte sujeita ou parte referencial do registro de nascimento. Isso leva a que nós tenhamos que admitir que a mãe, sendo absolutamente incapaz, e desde que, para fins de declaração, esteja acompanhada dos pais ou de representante legal, já pode levar essa DNV, porque ela implica a indicação clara da maternidade. Porque já vem, a própria mãe vai lá e, portanto, a declaração do cartório deve ser objeto da presença do concurso dos pais e do representante legal. Mas o reconhecimento não depende de nenhum complemento, até porque, veja-se bem, trata-se de um ato personalíssimo, que só pode ser exercido pelo próprio interessado, não poderia terceiro representar. Se a mãe é relativamente capaz, é uma situação diversa, ela vai munida da mesma DNV, a Declaração do Nascido Vivo, não depende de assistência, claro, porque já é relativamente incapaz, e pode haver representação. Note-se que em ambos os casos, trate-se ela de absolutamente incapaz, ou absolutamente capaz, incapaz, ou relativamente incapaz. Num caso ou no outro, se nós não tivermos ali uma outra fórmula, uma outra forma de indicação do reconhecimento da paternidade, não é a declaração dela capaz de levar ao reconhecimento dessa paternidade. Aqui entra em jogo o célebre aforismo latino: mater semper certa est, pater incerto est. Ou seja, a mãe sempre é certa, o pai é incerto. De maneira que, embora ela sendo relativamente incapaz, desde que munida da declaração de nascido vivo, possa, sem assistência, e até por meio de representante, eventualmente, declarar o nascimento, não com isso ela poderá indicar, reconhecer a paternidade. Deve pôr-se aqui também uma ressalva em relação à situação da menor casada, porque a menor casada, de acordo com o Código Civil, o inciso 2º do seu artigo 5º, emancipa-se, portanto adquire uma situação correspondente à plena capacidade. E neste caso, se ela for casada, lembremos-nos que o reconhecimento resulta não por simplesmente a declaração, mas da presunção de paternidade que está prevista no inciso 1º do artigo 1597 do Código Civil, não é? Sendo ela casada. Bom, agora, aqui é que entra a distinção, porque nós vemos que a situação da mulher é diferente da situação do homem. Mais uma vez eu digo, são iguais quanto ao ser, iguais em dignidade, mas desiguais quanto ao modo de ser. Isso é por natureza das coisas. E aqui entra em jogo, a lei reconhece isso, ou seja, sendo o pai absolutamente incapaz, aqui nós temos uma questão muito interessante e que é objeto de uma controvérsia. Eu até tive a ocasião de consultar algumas pessoas hoje para verificar como estava sendo a prática em mais de um estado na federação. Por que eu tive esse cuidado? Porque desde o tempo que eu estive lá auxiliando a ministra Nancy Andrighi, no CNJ, eu verifiquei que as práticas regionais ou estaduais são muito diversas de um lugar para outro.
Nós não temos uma uniformidade. Então eu procurei consultar pessoas sábias que têm conhecimento prático para verificar uma questão em que a doutrina diverge, há uma dissidência na doutrina. Meu estimado amigo João Pedro Lamana Paiva sustenta que o absolutamente incapaz pode declarar o nascimento, ainda que absolutamente incapaz. Diversamente, o não menos amigo, Dr. Vitor Kimpel, magistrado aqui em São Paulo, num livro muito interessante escrito com a doutora Carla Ferrari, sustenta diversamente que não, que o absolutamente incapaz não pode declarar o nascimento. E aí se valem de um argumento que me pareceu muito interessante e que eu peço licença ao meu prezadíssimo Dr. Lamana Paiva para acompanhar aqui o entendimento do Dr. Kimpel e da doutora Carla Ferrari. É que, não sendo pai, porque enquanto isso não puder estabelecer-se, não se pode dizer que seja o pai, esse menor absolutamente incapaz não está no rol, não está previsto ali como primeira pessoa que possa acercar-se do registro com obrigação de declarar o nascimento. Esse é o termo, não é o pai. E não pode ele também praticar um ato personalíssimo se ele não tem a possibilidade de aproximar-se do registro nessa condição de pai. Parece bem o argumento do Dr. Vitor Kimpel e da doutora Carla Ferrari. Diversamente, quanto ao relativamente incapaz, o pai relativamente incapaz, sim. Porque aí o que nós fazemos é usar o argumento de analogia, que é a analogia do parágrafo único do artigo 1860 do Código Civil. E, de fato, se o menor relativamente incapaz pode, em testamento, reconhecer um filho, por que não poderia fazê-lo numa atuação, por assim dizer, inter vivos? Parece bem essa solução. E aqui nós temos de admitir essa possibilidade de que ele declare e reconheça a paternidade sendo o menor relativamente incapaz. Mas não pode ser representado. É aqui que talvez haja o ponto de divergência maior que eu tenho com a posição do meu, repito, prezado amigo, João Pedro Lamana Paiva, porque, na verdade, o João Pedro, depois de dizer que o ato é personalíssimo, admite, no fundo, essa representação. Nos atos personalíssimos não pode haver representação. Bom, prosseguimos. Note-se que essa lista que eu referia, dos vários obrigados sucessivamente à declaração de nascimento, ela implicita algo importante, que é o princípio da rogação. De um modo geral, os registradores públicos e também o notário não atuam de ofício. Eu digo de modo geral porque logo mais nós vamos ver já uma exceção. Há algumas exceções. Uma delas, a exceção é exatamente esta. O registrador depende de uma solicitação. E notem-se que nós vamos ver logo mais, já aponto essa circunstância, não é só aqui o que corresponde paralelamente ao chamado princípio da demanda. Não só se solicita uma prática, mas pode haver uma certa disposição daquilo que se solicita. Por que eu digo isto? Porque pode ocorrer que seja a mãe quem comparece para fazer a declaração de nascimento, então ela vai acompanhada dos documentos adequados, ou seja, a cédula de identidade, o documento de identidade, o certidão de casamento, se for casado, ou a declaração de nascido vivo. Mas pode ser que ela apenas indique a maternidade, ou seja, que ela não seja casada. E nessa altura há possibilidade de exercício não só do princípio da demanda, ou seja, a interessada, a mãe pede o registro, declara o nascimento e pede o registro, e na forma da lei, como nós vamos ver já aqui em seguida, ela declara sozinha, não é? De acordo com o 1597,
Se ela for casada, aí terá a presunção da paternidade, mas se não for casada, ela também pode declarar sozinha e indicar apenas a maternidade. E a essa altura, o que faz o registrador? Na forma da Lei 8.560, artigo 2º. O registrador indaga da solicitante, da mãe, se ela tem alguma indicação da paternidade. Aqui entra o princípio do dispositivo. Então, temos 3 situações. Ela pode não saber. Não é? Outra hipótese. Ela pode saber e não querer esclarecer. E a outra, ela pode saber e indicar. Como quer que seja, nesse registro de nascimento, diz a lei o seguinte, vamos ver, o artigo 2º da Lei 8.560. Em registro de nascimento de menor apenas com a maternidade estabelecida, por que se diz aqui estabelecida? Eu usei a palavra indicada porque está a doutora Mônica aqui falando no caso da convivência e união estável. Apontar o nome do pai. Bom, o problema grave aqui, doutora Mônica, eu não vou nem entrar em discussão por hora, o problema grave aqui é a prova do fato da união estável quando o pai não participa dessa escritura pública. Mas isso deixamos para uma outra ocasião de debate. Mas, nesse caso do registro de nascimento de menor, com a maternidade estabelecida, porque a declaração de nascimento, de nascido com vida, ela estabelece a maternidade por força daquele aforismo que eu mencionei, mater semper certa est. Nesse caso, então, diz a lei, o oficial deve remeter ao juiz certidão integral do registro. E o nome, prenome, profissão, identidade e residência do suposto pai. Ou seja, do pai conjecturado, daquele que a mulher, a mãe, anuncia ser o indigitado pai. E o que faz aí, portanto, o registrador, independentemente da vontade da mulher de querer que isso vá ser averiguado ou não, é instaurar ou dar ensejo a que haja uma averiguação oficiosa. A própria lei fala em averiguada oficiosamente a procedência da alegação. E aí se instala um processo perante o juiz, com atuação também do Ministério Público, para tentar verificar se consegue... Sim, escritura declaratória conjunta, doutora Isabela. Isso sim, aí se prova. O problema é quando ela se faz por maneira unilateral, foi isso que eu mencionei. O grave problema que tem surgido, até não no campo do direito registral, mas no campo do direito previdenciário, são as pretensões de essas escrituras de declaração unilaterais, até para fins de obter benefícios previdenciais, especialmente depois da morte de algum instituidor de pensões. Não é? Bom, então isso é remetido ao juiz e aí ele verificará a possibilidade de reconhecer o que depende da conformidade do indigitado pai. Quando isso não ocorre, ele remete os autos ao Ministério Público para... doutora Mônica, isso pode ser um entendimento que se adota no seu cartório. Existem declarações de união estável unilateral. Não deveriam ser aceitas. É isso mesmo, doutora Isabela, mas o fato é que alguns fazem. Vou lá e declaro o que eu quiser e o tabelião anota o que eu declarei. Se vai servir de meio de prova ou não, é uma história futura. Isso muitas vezes serve até um certo, digamos assim, um indicativo, um pequeno indício, que dá ensejo depois a um processo judicial para verificar se a união estável se confirma ou não por outros elementos. A lei aqui em São Paulo, a lei relativa à Previdência aqui em São Paulo, tem até algumas indicações adicionais, exatamente para atender a situações essas de caráter unilateral. Bom, mas vamos avançar aqui. Se o interessado, se o indigitado pai, como eu disse, não concorda, o juiz remete os autos ao Ministério Público para que, se ele entender cabível, o titular da ação entre com a demanda de investigação de paternidade, o que não impede que a própria mãe o faça, ou se entender que o Ministério Público não quer atuar, ou não tem elementos, ou julga que não possa atuar. Bom,
Vamos então ver que existe uma outra hipótese dentro desses dispositivos que estão na lei, dos vários obrigados à declaração, que é uma hipótese particularmente grave, que é a que está prevista na lei 8.069, de 1990, de julho de 90, que é a lei conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, e que diz respeito à obrigação de terceiro, porque aqui não é só um problema que vai depois incidir pena de multa, acontece que há uma situação delitual, conforme nós vamos ver. Diz o artigo 10 aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu estou a ler aqui, diz o seguinte: os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares são obrigados a... Aí vem um rol de coisas. Tem que manter registro das atividades desenvolvidas, etc., identificar o recém-nascido, proceder a exames visando o diagnóstico, etc. E aqui vem a questão. Fornecer declaração de nascimento, onde constem necessariamente as intercorrências do parto e de desenvolvimento do neonato. Muito bem. Fornecer declaração de nascimento, inciso 4 do artigo 10. E o que acontece? O que acontece é que, de acordo com o artigo 228 do mesmo Estatuto da Criança e do Adolescente, isto é um delito que pode ser tanto doloso quanto culposo. Ele é punido nas duas formas. Tanto, portanto, na forma culposa estrito sensu, quanto na forma dolosa. Diz o tipo previsto para esse crime: deixar o encarregado de serviço ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de manter registro das atividades, etc., bem como de fornecer à parturiente ou a seu responsável, por ocasião da alta médica, declaração de nascimento, onde constam as intercorrências, etc. Pena, no caso do crime culposo, detenção de 6 meses a 2 anos. Doloso, 6 meses a 2 anos. Culposo, de 2 a 6 meses, ou pena de multa. Muito bem. A lista dos que são obrigados a essa declaração envolve, já disse, primeiramente, o pai ou a mãe, diz a lei, isoladamente ou em conjunto. No caso de falta de impedimento de um dos indicados, o pai ou a mãe, outro indicado que terá o prazo para declaração prorrogado por 45 dias. No impedimento de ambos, o parente mais próximo, sendo maior achando-se presente. Em falta ou impedimento do parente e tal, os administradores de hospitais, aqui entra a questão dos administradores, que também são obrigados a fornecer essa declaração, perante o cartório. Pessoa idônea da casa em que ocorrer, sendo fora da residência da mãe. E aqui entra exatamente nesse item 5º, quando ocorre a parto fora do hospital de maternidade. Parágrafo 1º. Quando o oficial tiver motivo para duvidar da declaração, poderá ir à casa do recém-nascido verificar a sua existência, ou exigir a atestação do médico ou parteira que tiver assistido o parto, ou o testemunho de 2 pessoas que não forem os pais e tiverem visto o recém-nascido. E o parágrafo 2º diz: tratando-se de registro fora do prazo legal, o oficial, em caso de dúvida, poderá requerer ao juiz as providências que forem cabíveis para esclarecimento do fato. Aqui entra uma discussão interessante. Se a mudança do artigo 46 da Lei de Registros Públicos, que nós já tivemos ocasião de examinar, o parágrafo 3º desse artigo 46 diz que diz respeito às declarações de nascimento após o prazo legal, diz que o oficial do registro civil, se suspeitar da falsidade da declaração, poderá exigir prova suficiente. E parece, portanto, que também esse parágrafo 2º está submetido à mesma ideia que está nesse parágrafo 3º, ou seja, cabe ao oficial as diligências probatórias. E no final, se depois dessas diligências ele entender que a prova não elimina a suspeita, basta aqui a suspeita, ou seja, não há necessidade
evidente, de um juízo de certeza da falsidade, basta que haja suspeita. Aí, então, ele encaminhará os autos ao juízo competente. Então, a gente tem um problema prático interessante que se pode dizer infranqueável. Não há uma solução da qual se possa dizer, bom, essa resolve todos os problemas. Porque há registradores mais timoratos, outros mais, digamos, argutos em certo tipo de análise. Alguns são menos receosos, outros muito escrupulosos, etc. Então, alguns não querem assumir a responsabilidade de aceitar algo que possa ter alguma margem de dúvida, etc. Então, acabam mandando para o judiciário. Mas, em todo caso, o fato é que o parágrafo 3º do artigo 46 da Lei de Registros Públicos interfere, a meu ver, com esse parágrafo 2º do artigo 52 e dá efetivamente a possibilidade a que o próprio registrador civil faça averiguação, pelo menos até determinado nível, para obter a prova suficiente da veracidade da declaração. Muito bem. Vemos aqui que esse dispositivo é um dispositivo muito interessante e que dá margem pelo menos a atuação de dois princípios, não é? O princípio da rogação e o princípio subsidiário da oficialidade em determinadas práticas do registro civil. Isto é relevante para que nós cumpramos aqui um dos outros princípios, ou aqui um terceiro na nossa lista, que é o princípio da veracidade que deve ser buscada por meio do registro. Vamos lá, eu quero agradecer então a todos aqueles que estiveram aqui presentes. Eu vi, passou aqui o Dr. Silmar, a professora Isabela Bicalho, outras pessoas já tive ocasião aqui de saudar, e alguns têm nome que constam aqui da linha, que eu não consigo exatamente identificar e por isso não menciono com a expressão que eu gostaria de fazer. Muito bem, daqui a 15 dias voltamos para prosseguir aqui com a análise dos artigos 53 e seguintes da nossa Lei de Registros Públicos. Eu quero mais uma vez agradecer à ARPEM do Estado de Goiás, principalmente o Dr. Bruno Quintiliano, pelo apoio que concedem a estas aulas e a possibilidade que tenho, que é uma honra para mim, de utilizar aqui esta plataforma do Instagram da ARPEM Goiana. Quero também aproveitar para agradecer às registradoras que tão gentilmente me noticiaram como aplicavam a questão do artigo 52 em relação às mães e pais que isoladamente procuram o cartório em situação de serem absolutamente incapazes ou relativamente incapazes. Muito obrigado. Há uma distinção a fazer. Uma coisa é teorizar em cima de um texto da lei e verificar a doutrina. Outra é verificar como é que atuam aqueles que estão na trincheira. Então, eu quero agradecer muitíssimo esse apoio e os esclarecimentos que me propiciaram. Agradeço aqui essa manifestação, claro que excessivamente generosa, está ali isso aqui, Maxilania 51. Então, por isso que eu não quero mencionar os nomes das pessoas, porque eu não consigo decifrar aqui. Muito bem, voltamos, se Deus permitir, daqui a 15 dias, para a continuidade das nossas aulas. Muito obrigado e, se Deus quiser, até, portanto, daqui a 2 semanas.